Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa experiência educacional que, olha, para mim parece quase radical. Vamos falar sobre a proposta de Educação de Jovens e Adultos, a famosa EJA, que a Prefeitura de Florianópolis colocou de pé lá no comecinho dos anos 2000. Um projeto realmente fascinante. E para essa nossa análise, a gente se baseou em dois textos muito importantes do José Manuel Cruz Pereira Nunes. Um é de 2004, chama Características da Mediação Pedagógica, que é tipo um manual de instruções da ideia, né? Isso, é a base conceitual toda. E o outro, de 2005, Estratégias de Implantação e Assessoramento, que já olha para como a coisa estava funcionando na prática, os desafios, os ajustes. Já com a mão na massa, né? Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender o que esse curso de EJA tinha de tão diferente. Porque, lendo os materiais, fica claro que não era só uma escola noturna, era outra filosofia. Uma que, e isso é a chave, partia da necessidade de vida dos alunos, e não de uma simples curiosidade acadêmica. E isso muda tudo. Muda o jogo completamente. Sabe uma coisa que me pegou logo de cara? Eles faziam questão de não chamar de escola. A matrícula era no curso. Pode parecer só um detalhe, uma palavra, mas os textos mostram que essa escolha é o ponto de partida. Por que essa obsessão em evitar a palavra escola? Porque a palavra escola, pro público da EJA, muitas vezes carrega um peso enorme, sabe? A gente está falando de pessoas que, na maioria, trabalham o dia todo, têm família, casa para cuidar. A vida real, né? A vida adulta. Exatamente. E mais do que isso, são pessoas que, em geral, tiveram experiências muito ruins com a escola na infância. Fracasso, repitência, aquela sensação de não pertencer àquele lugar. Ah, entendi. Então, repetir um modelo escola seria provavelmente repetir o fracasso. Chamar de curso é o primeiro passo para dizer, olha, o que a gente vai fazer aqui é diferente. É outra relação, outro contrato. Faz todo sentido. É como quebrar um padrão já no nome. E essa diferença aparecia na estrutura também, né? O curso era para maiores de 15 anos, com certificação da antiga 8ª série, mas o que me deixou de queixo caído foi a carga horária. Ah, sim. A carga horária era totalmente flexível, podia variar, olha só, de 300 a 2.400 horas. Peraí, de 300 a 2.400? Isso é uma variação gigantesca. Uma pessoa podia terminar em meses e outra levar anos. Como é que se mede o progresso de alguém assim, sem a estrutura de passar de ano? Aí está uma das maiores rupturas do projeto. O que importava não era a frequência, ou seja, o tempo que a pessoa passava sentada na cadeira. O que contava para a certificação eram as horas efetivamente trabalhadas. Horas trabalhadas. Como assim? Isso significa as horas de produção real, de envolvimento com qualidade nas atividades. Se o aluno ia ao núcleo e passava a noite conversando ou sem se engajar, ele tinha frequência, mas não contava a hora de trabalho. Entendi. Então a responsabilidade sai totalmente da mão da instituição e vai para o colo do aluno, né? É quase um ambiente de trabalho onde se mede a produção, não o tempo que se passou batendo ponto. Exatamente. É um contrato pedagógico muito mais adulto e honesto. A proposta parte do princípio de que aquela pessoa não está ali por obrigação, mas porque ela quer e precisa daquele conhecimento para a vida dela. Certo. Ela é maior interessada. Isso. Então, ela mesma tem que fazer aquele tempo valer a pena. Ok, se a estrutura é tão flexível e a responsabilidade é do aluno, o que exatamente eles faziam lá dentro? Porque não pode ser uma aula tradicional. A resposta que os textos dão é uma palavra: pesquisa. Mas não é a pesquisa de copiar coisa da internet, né? Definitivamente não. Esse é o coração da proposta pedagógica. A unidade de trabalho não era uma disciplina ou um tema que o professor trazia. A unidade de trabalho era uma pergunta, uma problemática que nascia do grupo de alunos. Uma pergunta deles. Deles. E a palavra-chave aqui é necessidade. A pergunta tinha que ser relevante para a vida deles. Um grupo se formava em torno de uma questão em comum e passava a investigar aquilo a fundo. Nossa, e as perguntas que o texto de 2004 traz como exemplo são de uma força Brutal. impressionante. Não são perguntas de escola, são perguntas de vida. Tem uma que é:
por que o meu salário é tão baixo, sendo que tem pessoas que trabalham menos que nós e ganham mais? Poxa, isso é de uma potência. É brutal, e tem outras no mesmo nível. Por que algumas empresas não contratam pessoas sem o ensino fundamental? Ou uma questão bem prática da comunidade. Por que o caminhão do lixo seletivo não passa no bairro do Rio Vermelho? Uau! Essas perguntas transformam o ato de aprender num ato de entender e, quem sabe, transformar a própria realidade. Exato. E aí a gente entende a base teórica que eles buscaram. Os textos citam Moraes e Faria, na obra de 2002, Dá ao Ponto, que diziam justamente isso, né? As perguntas têm que vir de uma realidade próxima. Exato. Mas tem um detalhe que me deixou pensando. O objetivo era resolver o problema. Quer dizer, no final da pesquisa, eles tinham que fazer o caminhão do lixo passar no bairro. Porque senão, isso não poderia gerar uma certa frustração? Essa é uma pergunta excelente e toca num ponto crucial. Baseando-se em Berbel, na obra Metodologia da Problematização, de 1994, o autor deixa claro: o objetivo principal não é necessariamente resolver o problema. Ah, não é. Não. É estudá-lo radicalmente, com profundidade a partir de dados. O processo de investigar o porquê do caminhão não passar é o que gera o aprendizado. Para entender isso, o grupo vai ter que estudar o mapa do bairro, que é geografia, Ler leis municipais. que é português e cidadania, calcular custos, que é matemática, entender decisões políticas, que é história, sociologia. A aprendizagem das disciplinas acontece como consequência da investigação, e não como um pré-requisito. A solução do problema pode até vir, mas o foco pedagógico é o caminho. Perfeito. É uma inversão completa da lógica escolar. A aprendizagem se torna significativa porque ela é a ferramenta para entender uma questão que realmente importa para eles. Fico imaginando a cena, uma sala com um monte de gente, cada um com uma idade, um nível de conhecimento, pesquisando coisas totalmente diferentes. Como é que se organiza um caos produtivo desses? A estrutura era chamada de núcleo de IEJA, e a primeira regra era: não há separação por séries. Na mesma sala, você tinha um jovem de 16 anos que mal sabia escrever, ao lado de uma senhora de 60 com uma bagagem de vida imensa. E essa mistura era de propósito. Totalmente intencional, considerada uma das práticas mais ricas para a troca de saberes. E para orquestrar isso, existiam duas figuras principais de professores. O professor articulador, que era a referência da turma, acompanhando o processo de todos os grupos. Tipo um tutor geral. Isso. E os professores de áreas específicas, matemática, português, ciências, que atuavam como assessores. Ah, então um professor de matemática não chegava e dava uma aula sobre equação para todo mundo. Ele circulava pelos grupos e, quando a pesquisa sobre salários precisava de uma análise de porcentagem, ele entrava em ação. Exatamente essa lógica. A matéria servia à pesquisa e não o contrário. E a rotina diária era planejada para evitar a mesmice. A cada noite, a ideia era ter de 2 a 3 atividades com estratégias diferentes. Para não ficar monótono. Isso, garantindo que todo mundo tivesse a chance de ler, escrever, falar, ouvir e debater. A passividade não tinha espaço. E os textos falam muito de um tal diário individual. O que era isso? Um caderno de desabafos? Era muito mais que isso. O diário era um instrumento central de diálogo e avaliação. Nele, o aluno registrava as reflexões, os avanços na pesquisa, as dúvidas, as dificuldades. E o professor lia isso? Sim, e tinha o compromisso de manter um diálogo constante, por escrito ou em conversas, a partir do que estava ali. Era um canal de comunicação direto, contínuo e pessoal, que permitiu ao professor entender de perto o processo de cada um. Nossa, isso representa uma mudança de status brutal para o professor. Ele deixa de ser o sábio no palco para se tornar o guia ao lado. Os textos chegam a dizer que os professores também eram pesquisadores. Sim, e essa é uma exigência enorme. O professor não entrava na sala só com o seu conhecimento técnico da disciplina. Ele entrava como um ser integral, rico de experiências existenciais. A bagagem de vida do professor, as opiniões, as próprias dúvidas,
tudo isso era matéria-prima para o trabalho. Ele era um participante do processo, não só um aplicador. O intelectual que ajudava a aprofundar as investigações junto com os alunos. Imagino que planejar algo tão vivo, tão imprevisível, deva ser um desafio gigantesco. Não dá para chegar com a aula pronta no bolso. Como eles faziam? O planejamento era descrito como dinâmico e emergencial. Tinha uma reunião semanal, coletiva, longa, com todos os professores do núcleo para estudar, discutir os rumos das pesquisas. Mas o mais interessante, que foi implementado a partir de 2004, foi um planejamento diário de 30 minutos. Todo dia? Adaptar o plano às necessidades que surgiram na noite anterior. Exigia uma agilidade e uma capacidade de colaboração da equipe docente que é raríssima. Ok, tudo isso é fascinante, mas agora vem a pergunta que um gestor mais tradicional faria. E o currículo? Como se garante que o aluno vai aprender o básico se a pesquisa do grupo dele for sobre, sei lá, a história do funk? Não se corre o risco de deixar lacunas enormes? Essa é a tensão central de qualquer proposta inovadora. A resposta que o projeto dá é um conceito que eu acho maravilhoso: o currículo emergente e rizomático. O autor pega essa metáfora do filósofo Silvio Galo. Rizomático. O que é isso? Pensa no conhecimento tradicional como uma árvore. Tem uma raiz, um tronco, galhos que se separam de forma organizada. É hierárquico, previsível. Certo. Já o conhecimento rizomático é como a raiz de um bambu ou um gengibre, é um emaranhado que cresce para todos os lados, sem um centro, sem hierarquia. Uma parte se conecta com qualquer outra. Entendi. Então, na prática, na pesquisa sobre o funk, eles poderiam acabar estudando a física do som, A história da diáspora africana. a geografia dos subúrbios, a poesia das letras, as estatísticas de mercado. Uau! Os conteúdos das disciplinas não são caixas separadas. Eles emergem da necessidade da pesquisa. Exatamente. E temas transversais como trabalho, saúde, ecologia, cultura, estavam sempre presentes porque as perguntas de vida dos alunos invariavelmente passavam por aí. O currículo não era uma lista, era o próprio percurso da investigação. Agora, a gente chega no ponto que talvez seja o mais polêmico de todos. Os textos afirmam com todas as letras: não se utilizavam provas. Peraí. Sem provas, isso vai contra tudo que a gente entende por escola. Se não tem uma nota, um passou, reprovou, como é que se sabia que o aprendizado estava acontecendo? Gera uma insegurança, né? Se a gente está preso à lógica classificatória da escola tradicional. Mas a proposta aqui era outra. A avaliação era descrita como processual, permanente e registrada diariamente. Diariamente. O tempo todo, de múltiplas formas. Acontecia na análise dos diários, na observação da participação nos debates, na leitura dos cadernos de pesquisa, nas apresentações dos trabalhos para a turma toda. E também em assembleias. Então o foco não era dar uma nota, era entender o processo para poder melhorá-lo. Exatamente. O objetivo, como diz o texto, era reorientar o processo para que ele fosse sempre o melhor possível. A avaliação servia para o aluno entender onde ele precisava avançar e para o professor entender se suas estratégias estavam funcionando. Era uma avaliação para o aprimoramento. E não para a seleção. Isso. E detalhe, avaliava-se o aluno, o professor e o núcleo como um todo. Era um processo de 360 graus. Beleza, o processo é contínuo, sem provas, mas em algum momento a pessoa precisa do certificado. Como era essa linha de chegada? A linha de chegada era coerente com todo o percurso. Quando um aluno se sentia preparado e tinha acumulado no mínimo 300 horas de produção efetiva, ele solicitava a certificação. Para isso, ele organizava e apresentava seus relatórios de pesquisa e um relatório de autoavaliação. E aí ele fazia uma prova final. Não, ele participava de uma reunião com um grupo de professores, incluindo seu articulador, para discutir todo o seu percurso, seus aprendizados, suas produções. Era uma conversa de balanço. Se nessa discussão o grupo e o próprio aluno entendessem que os objetivos tinham sido atingidos, a certificação era validada.
É quase uma defesa de tese do seu próprio aprendizado. A pessoa tem que apresentar e defender o próprio percurso. Imagino que seja muito mais empoderador do que acertar 70% de uma prova de múltipla escolha. Sem dúvida. E isso se conecta com os saberes que o curso queria desenvolver, que iam muito além do conteúdo. O documento lista vários, como saber conduzir projetos em grupo, saber analisar situações da vida real de forma interligada. Habilidades para a vida. Exato. Saber polemizar, argumentar, teorizar. E citando diretamente Philippe Perrenot, da obra Construindo Competências de 2000, um saber essencial era saber cooperar e compartilhar liderança. São competências para a cidadania. Parece um projeto incrível, mas soa quase utópico. Imagino a dificuldade de manter algo assim de pé no mundo real da política, da burocracia. Os textos falam sobre os desafios. Falam, e com muita clareza. O texto de 2004 já apontava as grandes preocupações. A primeira era o medo da descontinuidade política. Uma troca de governo municipal poderia simplesmente acabar com tudo. Um clássico no Brasil. Tristemente. Havia também a dificuldade de contratar professores efetivos, o que causava alta rotatividade. E, por fim, a imensa resistência cultural. Tentar implementar um trabalho tão coletivo e interdisciplinar dentro de uma rede de ensino historicamente individualista e fragmentada era uma luta diária. Fazendo um balanço, então, o que a gente tem é o retrato de uma proposta que vira a educação de cabeça para baixo. Ela nasce da necessidade real, coloca o aluno como protagonista de uma pesquisa sobre a própria vida e usa a avaliação como um espelho para melhorar o caminho. É uma síntese perfeita. E para a gente encerrar, tem um detalhe no final do segundo texto, o de 2005, que eu achei muito simbólico. O autor termina o documento com uma frase em maiúsculas. Este texto continua e se transforma. Ou seja, nem o relato sobre o projeto se via como algo fechado, finalizado. Exatamente. E isso deixa uma reflexão para a gente. Num sistema educacional que na maioria das vezes busca a padronização, a resposta certa, o que podemos aprender com um modelo que não só aceita, mas abraça a incerteza e a transformação como parte do seu método? E, talvez mais importante, que perguntas da nossa própria realidade poderiam nos levar a um processo de aprendizado totalmente novo se tivéssemos a coragem de investigá-las a fundo, como aqueles alunos fizeram?